Senhor nosso Deus e Pai, no nome santo do Senhor Jesus, neste sábado, neste dia 7 de dezembro de 2019, mais uma vez, Paizinho, como é maravilhoso estar em Sua presença, Senhor. Como é maravilhoso louvar, bendizer, adorar e glorificar o Seu nome, Senhor Jesus. E mais uma vez, neste dia, neste sábado, neste dia 7 de dezembro de 2019, nos mantendo em Sua presença, nos colocamos em Suas mãos como oferta viva em Seu altar, para praticarmos o ide por todo o mundo e pregarmos o Seu Evangelho a toda criatura, conforme o Senhor nos ordena em Marcos, capítulo 16, versículo 15, disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E nos versículos 19 e 20, o Senhor nos diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E hoje nós estamos certos que o Senhor está confirmando a palavra com os sinais que se seguirem. Amém. E por isso, mais uma vez, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD, da IGAD, nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual, nós estamos ministrando a palavra de Deus viva e eficaz, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, ou do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E vos damos graças por esta exortação que o Senhor nos usa para trazermos a sua amada igreja, a sua igreja global de adoração a Deus, a todas as pessoas que estão unidas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual, a toda a sua igreja perseguida naqueles 50 países, a toda a plenitude dos gentios que tem de entrar naqueles 50 países, a toda a sua igreja perseguida e a plenitude dos gentios em todos os países do mundo, pois sabemos que a perseguição da igreja de Cristo, ela é mundial, ela acontece em todos os países, nos 6 continentes, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Portanto, hoje nós vos damos graças por esta exortação, pelo Senhor nos falar sobre a obediência, pelo Senhor nos mostrar que nós devemos ser obedientes a Ti, a Sua palavra, pelo Senhor nos trazer como exemplo os recabitas. Irmãos, nós que somos servos de Deus, que buscamos andar e viver na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, nós não temos que duvidar, nós não temos que questionar. Nós temos que obedecer. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. 1 Samuel capítulo 15, versículos 21 em diante. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. E nós fomos constituídos pelo Senhor Jesus como reis e sacerdotes, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignais de tomar o livro e abrir o seu selo, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, vamos ver uma exortação do nosso Deus escrita em Jeremias, capítulo 35, dos versículos 1 em diante. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo, isto que sirva de exemplo para todos nós, servos de Deus, pois nós recebemos a bênção de Abraão por intermédio do Senhor Jesus, conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé
nós recebamos a promessa do Espírito, esta exortação é para nós também, os irmãos, amada igreja. Portanto, vejamos Jeremias capítulo 35, versículos 1 em diante. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos e todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinhos, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinhos em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. E nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai e dizes aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvires as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinhos, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Olha só, olha a exortação de Deus. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações, e não sigais aos outros deuses para servi-los, e assim fareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Olha só, não obedece a Deus, amados. Os filhos de Jonadab obedeceram ao seu pai, a Recabe, aos mandamentos, e o povo de Israel, o povo de Deus, não obedece aos mandamentos de Deus. Olha a indignação de Deus. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre os Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo que vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Olha só, amados. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, os recabitas,
obedeceram ao mandamento do vosso pai, e Deus tomou isso como exemplo para os filhos de Israel, para o povo judeu, que desobedece constantemente a ele e a sua palavra, conforme está escrito em Jeremias capítulo 35, dos versículos 1 ao 19. Portanto, irmãos, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus, nós temos que obedecer aos mandamentos do nosso Deus. O prazer do nosso Deus não está em holocausto, não está em sacrifício. O prazer do nosso Deus está na obediência à sua palavra, conforme nós já vimos em 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 em diante. Portanto, irmãos, vamos ser obedientes a Deus, vamos obedecer a palavra do nosso Deus. 1 Samuel capítulo 15, dos versículos 22 em diante. Porém, Samuel disse, aí nós já vimos, vamos obedecer ao nosso Deus, a palavra do nosso Deus, vamos andar na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, que é disso que o nosso Deus se agrada, irmãos. É de obediência. 1 Samuel capítulo 15, dos versículos 22 em diante. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, olha só, a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Misericórdia, amados. Vamos obedecer ao nosso Deus, vamos obedecer. O nosso Deus só quer isso, amados, é obediência, é temor. É que nós andemos na obediência, na prática, no temor da sua palavra. Que fica esta palavra de exortação para a amada igreja, neste sábado, neste dia 7 de dezembro de 2019. Pai, muito obrigado por mais esta exortação que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por me usar, por nos usar para levarmos esta exortação, por falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, que o Senhor não quer sacrifícios, mas que o Senhor quer obediência a Ti e a Sua palavra. Guarda-nos com a Sua destra fiel, nos dê um resto de sábado, um domingo, uma semana de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Obrigado.